Quantas línguas há no mundo? Quando não pensamos muito na questão, associamos rapidamente línguas a países. Achamos que cada país tem uma língua e, por isso, se soubermos que existem aproximadamente 200 países no mundo, vamos dizer que existem também 200 línguas no mundo. Nós sabemos que existem países com mais do que uma língua, mas também existem países que partilham a língua, por isso a conta daria, nesta lógica rápida, esse tal número de países. Ora, na verdade, o número não está sequer perto dos 200. O número não é esse. Mas antes de dar uma espécie de resposta, convém dizer que contar línguas é muito mais difícil do que parece. Por exemplo, será que os dialetos do chinês, aquilo que nós chamamos normalmente de dialetos do chinês, não serão antes línguas separadas? Afinal, apresentam tantas diferenças, ou melhor, diferenças tão significativas como, por exemplo, as diferenças entre as várias línguas latinas. Mas não precisamos ir tão longe. Basta olhar, por exemplo, para Espanha e França e já é difícil começar a contar línguas. Já há variantes que alguns consideram línguas, outros consideram apenas dialetos de uma língua. No Reino Unido há velhas discussões sobre se o Scots é uma língua própria ou um dialeto inglês. Na Escócia, aliás, podemos dizer que há duas línguas, inglês e gaélico escocês, ou três, inglês, Scots e gaélico escocês. Se olharmos para o croata e para o sérvio, também se pode perguntar, será que isto são duas variantes de uma só língua? Em geral são consideradas línguas diferentes, mas depois há outras variantes, por exemplo, o montenegrino será uma língua própria, o bósnio será também uma língua própria. Hoje em dia consideram-se 4 línguas no mesmo território, onde se calhar há 20 anos só se considerariam 2. Mesmo a nossa própria língua. Se formos até à Galiza, vamos ouvir grandes discussões sobre será que o galego e o português são duas variantes da mesma língua ou será que são duas línguas separadas? Duas pessoas olham para a mesma realidade e uma diz que são duas línguas e outra diz que são duas línguas separadas. Estas perguntas surgem em qualquer espaço que possa ser considerado aquilo que se chama em linguística um contínuo dialetal. Ou seja, um território onde as diferenças podem estar mais ou menos marcadas, mas são graduais. Há pequenas diferenças que vão surgindo ao longo do território e as fronteiras, pelo menos em certas fases da história das línguas, não eram assim tão claras quanto isso. Nós temos as línguas latinas como um contínuo dialetal, temos as línguas eslavas entre a Croácia e a Sérvia. Nestes territórios, esta pergunta, quantas línguas temos neste território, é uma pergunta que se faz muitas vezes e é difícil de responder. Se olharmos para qualquer território de um país, há casos em que é óbvio que estamos perante duas línguas, tendo em conta a distância entre ambas. Por exemplo, ninguém nega que o galês e o inglês são duas línguas separadas. Também ninguém nega que o basco e o castelhano são duas línguas separadas. Mas depois, quando olhamos para as variantes mais próximas, então aí sim encontramos vários problemas para responder a esta pergunta. Mesmo olhando para o basco, por exemplo, o basco tem tantos dialetos e são tão distintos, poderíamos estar perante várias línguas. A questão é que foi criado um padrão nas últimas décadas, ou pelo menos nos últimos séculos, o Euskara Batua, que serve como língua padrão e por isso, em geral, nós consideramos que o basco é só uma língua e não várias. Em resumo, é difícil saber quantas línguas existem no mundo porque os critérios divergem. E, para dizer a verdade, ninguém conhece todas as línguas e por isso não é assim tão fácil saber que critérios aplicar em cada caso. Mesmo assim, há quem tente encontrar critérios e vá investigar pelo mundo fora e tente contar o número de línguas, as centenas de línguas da Papua Nova Guiné, a riqueza linguística de África, a variedade que se esconde por baixo das línguas padrão da Europa, as línguas da América, dos nativos americanos, e lá vão tentando encontrar um número como se as línguas fossem berlindes. Não é fácil, mas há quem tente. E que número encontram estes contadores de idiomas? Na verdade, o número costuma estar entre os 6.000 e os 7.500. O catálogo Ethnologue indica 7.117 línguas no mundo. São muitas. Muitas destas línguas estão a desaparecer, levadas na enxurrada das línguas mais importantes em cada estado. Por outro lado, estas línguas mais importantes vão ganhando novas variedades nos seus registros populares, o que prenuncia a impossibilidade de manter a uniformidade de uma língua em territórios extensos. As línguas vivem assim entre forças centrípetas, forças de atração que tentam uniformizar as línguas e que levam a que algumas línguas desapareçam. Estou a falar das línguas padrão, do estado, dos contactos entre falantes, mas também
a forças centrífugas, a distância física e social, a própria mecânica interna das línguas, o uso complexíssimo e sempre renovado de cada língua. E o falar de cada pessoa está no meio destas forças, umas a puxar para a diversidade e outras a puxar para uma maior uniformidade. Mesmo se houvesse um critério fácil de aplicar, o número de línguas andaria sempre a saltar, para cima e para baixo, ao longo dos séculos. A imensa variedade linguística é o estado natural da humanidade. Há quem veja nesta diversidade uma maldição, mas a verdade é que ao longo da história e hoje mesmo, em tantos sítios por esse mundo fora, os seres humanos aproveitam a proximidade entre línguas, traduzem com naturalidade, aprendem as línguas dos vizinhos. Mais do que horror pelo número aparentemente excessivo, na verdade eu ando fascinado por estas línguas, por todas estas tradições que guardam, cada uma delas, histórias, provérbios, particularidades lexicais e gramaticais e uma certa maneira de, se quisermos, rir do mundo. Cada língua é falada por pessoas reais, que têm memórias, que se recordam de aprender a língua quando eram crianças. E para lá dos números, é isso que me importa quando pensamos neste número tremendo de línguas da humanidade.